Bem-vindos ao Vídeo Barbárie, e esse vídeo é só para exaltar a Patrícia Portela, ou seja, vamos falar de A Coleção Privada de Acácio Nobre e Dias Úteis. Bom, pessoal, eu queria começar explicando para vocês como foi que eu cheguei a Patrícia Portela. Essa autora portuguesa, publicada aqui no Brasil atualmente pela Dublinense, apesar de ela ter um título anterior publicado pela Leia, e ela tá na coleção Gira, que é a coleção em que a Dublinense publica autores lusófonos que não são brasileiros, e eu decidi ler essa coleção com dois amigos, a Lea do Literale Blog e o Paulo do Lendo Arte, e a gente decidiu começar a ler as autoras mulheres. Eu falei, gente, a Patrícia Portela tem 2 títulos nessa coleção, é a única mulher a ter 2 títulos, por que a gente não leu dela meio seguidinho, né, pra poder fazer um conteúdo interessante, poder relacionar? E foi o que a gente fez. Nós começamos por Dias Úteis, mas eu vou falar dele por último. Eu vou falar primeiro de A Coleção Privada de Acácio Nobre. Esse livro aqui, pelo que eu percebi, ele é muito mais lido, né? Ele veio antes, então tem um porquê também. E o que a Patrícia faz aqui é sensacional, porque ela cria um personagem que é o Acácio Nobre e ela faz o inventário dele. Então ela diz, ó, eu sou a Patrícia Portela, eu encontrei esses objetos aqui do famoso Acácio Nobre e eu vou fazer esse inventário. E ela se coloca como autora nas notas. Então a gente tem notas de rodapés em praticamente todas as páginas, notas de rodapé gigantes, às vezes notas maiores do que o próprio texto da página, porque o texto é esse inventário. Então ele é bastante simples, é uma foto, uma explicação breve, uma legenda, né? E a gente tem os comentários mais aprofundados nas notas. O que acontece é que esse Acácio Nobre não é uma pessoa que a gente tem realmente registros de ter existido. Porém, a Patrícia coloca ele aqui como um homem que foi apagado por uma ditadura salazarista e que era um grande gênio de seu tempo. Então, me parece que ela une aqui quase que essa necessidade sebastiânica portuguesa, né? Para quem não conhece a história de Sebastião, Dom Sebastião, acho que é interessante eu buscar antes de ler esse livro, para entender um pouquinho do que eu tô falando, que é essa necessidade de ter um salvador, de ter alguém que represente, né, fortemente essa cultura portuguesa e que esteja de alguma forma inserida em todas as áreas, né. Ela usa como referência para Acácio Nobre o do Leonardo da Vinci. Isso não é à toa, né, o Leonardo da Vinci foi um pintor, um matemático, um engenheiro, um inventor, um construtor. Então a gente tem diversas facetas dessa genialidade. E é isso que a Patrícia quer colocar em Acácio. É claro que a gente sabe, lendo e pesquisando, né? Acho que quem chega nesse livro sem saber nada pode acreditar que Acácio foi alguém que existiu, mas a gente sabe que esse personagem não existiu. Quando você busca no Google, você só encontra referências ao livro da Patrícia. Mas será que ele não existiu? A Patrícia diz aqui no começo também que... eu tô falando super como se a gente fosse amigas. A Patrícia disse... A autora diz aqui no começo que Acácio teve vários nomes e foi de vários corpos. Que Acácio é um bissexual, inclusive, porque ele se relaciona com homens e mulheres durante o livro, né? Ao redor dele. E então, por que Acácio não é a união de todos esses artistas? Que seja um arquiteto, um autor, uma dançarina, um pianista, uma autora, e todas essas pessoas fundidas na figura, né, de Acácio, essas pessoas que foram realmente sufocadas por uma ditadura que aconteceu em Portugal. Então eu acho que, ainda que seja ficção, o revés da moeda da Patrícia é exatamente esse, né? A gente sabe que muitos intelectuais se perdem em momentos de autoritarismo. Não é porque nós não conhecemos sua história ou porque não sabemos exatamente seu nome que ele deixou de existir. E de certa forma é um tributo muito bem humorado da Patrícia a essas pessoas. Ela tem momentos incríveis aqui, como por exemplo quando ela diz que o Acácio Nobre lia as mãos dos heterônimos de Fernando Pessoa. A gente sabe que os heterônimos, né, são personagens criados pelo Fernando, que tem sua história própria dentro da obra, que criam dentro, né? Então os poemas do Fernando Pessoa são divididos entre esses heterônimos, né? Tanto é que a gente diz Fernando Pessoa é Alberto Caeiro ou Fernando Pessoa ele mesmo, né? Alguns ele assina como Fernando Pessoa. Então são figuras que ele cria, são eu líricos aos quais ele dá vida, que claramente não tem uma mão física para serem lidas, mas se Acácio Nobre
também não pode ser visto fisicamente porque ele seria impedido de ler a mão de um dos heterônimos. Ela fala também aqui algumas vezes, né, sobre joias sexuais que o Acácio Nobre usava para dar prazer às mulheres. Então ela já demonstra um homem muito à frente de seu tempo, né, que pensa no prazer feminino. É muito interessante o jogo que a Patrícia faz aqui. O livro é cheio de fotos, de documentos e puzzles que supostamente o Acácio produziria, ele teria trabalhado para uma loja de brinquedos, né? Tem uma foto aqui que eu acho sensacional, que é essa foto aqui. Vou aproximar para vocês verem. E aqui embaixo diz: cópia digitalizada do espólio de José Pacheco, gentilmente cedida pelo Centro Nacional de Cultura, e cópia da foto anexa ao relatório tal. Foto onde figura José Pacheco à direita, de chapéu aos seus pés, o relativamente famoso arquiteto pela graça de Deus, e onde se suspeita estarem presentes Eduardo Viana, sentado num banco ao lado esquerdo, abraçado, quem sabe, por Santa Rita, de frente a Raul Lino, com seu farto bigode, de pé ao lado de Franco, Manuel Jardim, Acácio Lino, João Quintilha e, quem sabe, se Acácio Nobre. Ou seja, nessa foto aqui em que colocamos no espólio de Acácio Nobre, Acácio pode ou pode não estar, porque a gente não sabe qual é o rosto dele. Então, assim, é genial como a Patrícia consegue ser divertida com uma criação tão bem feita, assim. É realmente muito bem construído todo esse universo. Eu fiquei presa no livro inteiro. Para não dizer que não falei das flores, ao final a gente tem uma cronologia. E eu entendi a importância dessa cronologia tanto para uma veracidade, né, do que seria um espólio, como para demonstrar a importância desse Acácio ao longo dos anos, reunindo seus maiores feitos, enquanto temos feitos de outros grandes artistas. Porém, eu achei a cronologia um pouco enfadonha. Foi a parte em que eu me arrastei um pouquinho na leitura. De resto, eu achei sensacional. Já em Dias Úteis, a gente tem uma coisa completamente diferente. Podemos dizer que é uma novela em 7 partes, podemos dizer que são 7 contos com introdução, né, com epílogo, enfim. Não podemos dizer, não sei e também não me interessa. Eu acho que a Patrícia Portela me encantou exatamente por ser essa autora sem tantas limitações e tão fiel a uma escrita que é tão sua que eu não vejo o porquê a gente tentar limitar ela de alguma forma. Esse livro aqui, a gente tem uma narradora que pode ser comum ou não. Eu gosto de ler ela como uma narradora comum, porque eu vejo uma progressão dessa narradora na minha leitura. A gente vai ter, então, eu vou até ler para vocês aqui o sumário, porque a gente tem algumas partes, que é o prefácio fora de jogo, didascália, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, porque hoje é sábado, e epitáfio de domingo para o dia seguinte. A gente tem, então, o primeiro texto, né, que é esse prefácio fora de jogo, em que ela fala sobre a loucura de um campeonato que a gente joga, que é a vida, e ela fala isso de uma forma tão subjetiva que eu terminei e mandei mensagem pros meninos. Ela tá falando da vida? Ou eu tô sendo simplista? Eles, não, ela tá falando da vida. Eu falei, então tá bom, então eu não tô doida. Porque ela não tem uma narrativa linear, ela não se preocupa em explicar coisas, ela usa metáforas muito, muito profundas. Então, às vezes, você fica meio perdido com a quantidade de informação. Enquanto a coleção privada de Acácio Nobre, eu acho que é muito fácil de leitores que gostam dessa experimentação gostarem dele. O Dias Úteis, eu acho que é um livro que ele mistura experimentação com sentimento de uma forma que são poucas as pessoas para as quais eu conseguiria indicar diretamente esse livro. Eu já indiquei ele para algumas pessoas porque eu estou completamente apaixonada por ele, mas é aquela indicação que a gente faz com medo de errar a pessoa, sabe? Exatamente essa é a que eu tô. Então, por exemplo, no prefácio fora de jogo tem um trecho que eu marquei assim: um ou outro jogador desmaia. Ainda bem que já está deitado. Um ai aqui e outro ali. Alguns aplausos para não denunciar um possível mal perder. O olhar posto numa esperança impossível, uma reza coletiva e uma ou outra promessa de mais um bigode raspado a correr. E todo o sentimento que paira no ar é levado até a povoação mais próxima. Uma povoação que sofre sempre de grandes males, golpes de Estado, ditaduras militares, reformas desagradáveis, catástrofes naturais, referendos absurdos, tratamentos de choque e sempre por altura desses jogos. Ainda ninguém descobriu qual a relação, mas que há. Por acaso,
Esta é também a única povoação que já marchou nas ruas contra este evento. Mas as minorias são as minorias e as consequências são as consequências. É mesmo assim. Eles que se aguentem ou que sejam mais. Então, vocês entendem como essa construção dela é muito complicada? É muito bem feita, mas até eu entender esse parágrafo, que talvez vocês não tenham entendido porque eu estou lendo pra vocês, isso torna tudo mais difícil, demorou muito, eu tive que voltar várias vezes. É um livro que exige da gente, mas ao mesmo tempo existem outras passagens tão belas. Por exemplo, o Didascália é um capítulo sem defeitos. Eu vou até ler um pedaço pra vocês, eu vou ler essa primeira página aqui, porque eu vi a Patrícia Portela lendo esse trecho no aniversário de não sei quantos anos da Dublinense em 2019. Acho que são 10, porque eles mudaram o logo. Mas enfim, e eu achei tão bonito, acho que foi, de alguma forma, esse trecho lido pela Patrícia foi o que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, que demorou um ano praticamente para poder ler esse livro. E diz assim: abre-me, lê-me, de preferência sem interrupções, mas se com pausas, pousando-me devagarinho. E só em caso de força maior, acidente, surpresa ou descanso temporário, sim, estou a pedir-te que me leias por inteira. Não existo para outro fim. Não me desejes o abandono como sorte, mas não me leias para passar o tempo. Lê-me como se te fizesse diferença, como se eu te acontecesse. Lê-me como se em todos os filmes de Hollywood os extraterrestres aterrassem em favelas, no Rio de Janeiro e não num qualquer bairro granfino de Washington ou Nova York, e percebessem todas as línguas que se falam nesse planeta, menos o inglês. E tudo isso porque há muito que sabem que tupi or not tupi já nem bem é essa questão. Reescreve-me onde achares necessário. Acrescenta-me onde me achares incompleta. Marca-me no canto inferior as suas paragens. Risca-me a caneta nas impressões. Gente, eu juro, eu queria muito mostrar pra vocês que eu tô arrepiada e que veio lágrimas aos meus olhos agora, lendo esse trecho. E ela continua toda essa didascália falando sobre como ela quer ser lida e como isso pode ser uma leitura social do outro para com a nossa narradora, quanto ela pode estar falando simplesmente da leitura deste livro. Então existe uma complexidade na Patrícia Portela, que eu acho que ela é mais intelectual em Acácio Nobre e em Dias Úteis, ela alcança um patamar sentimental, né? É um livro que eu não sei te dizer sobre o que é, mas é fácil, um dos melhores livros que eu li na minha vida, sabe? Eu tô completamente apaixonada mesmo por esse livro, sabe? Ele tá cheio de marcações, inteirinho, cheio de marcações. E se existe alguma relação que eu faço entre esses dois, é que no Dias Úteis, essa narradora, que pelo menos a mim, né, me pareceu única, eu acompanhei ela e ela fala que ela muda de pele, de corpo. E apesar de não existir uma militância pesada da Patrícia com relação a, tipo, sou uma mulher e sou oprimida dessas formas ou me reivindico de tal forma, ela faz algumas questões aqui que eu acho bem interessantes, tanto com relação a ela ser mulher, quanto em relação colônia e colonizador. Primeiro porque as referências aqui, as epígrafes, as menções são majoritariamente de artistas brasileiros do modernismo, né? Então me parece que essa experimentação tem, de certa forma, uma homenagem aos nossos modernistas brasileiros. Nesse trecho que eu li pra vocês tem uma citação do Oswald de Andrade, por exemplo, né? Tupi or not tupi. E ela faz essas referências aos modernistas brasileiros e tem um momento em que ela diz que ela tá numa narrativa em que me parece quase como se fosse uma Alice, porque no começo do livro ela diz que caiu num buraco e o mundo em que ela cai é o mundo do trabalho, né, o mundo burocrático dos adultos. E ela diz que ela queria se iludir o suficiente para acreditar que ela não vai se acostumar com isso, mas ela sabe que vai se acostumar. E aí, em outros momentos, ela cresce e ela diminui de tamanho, como a Alice tomando aquelas poções, né? Então tem esse momento lá pro final, lá nos últimos dias da semana, que ela diz que ela tá andando pelo mundo e que ela dá 3 passos e muda de continente e tudo mais. Então eu tenho essa impressão de uma gigante, né? E aí ela diz que ela troca de pele e se sente exilada do país onde nasceu, porque dizem, você não nasceu aqui, você não pode entrar. Então ela se coloca na posição do outro. E eu acho que é esse exercício de empatia quase que
eu não sei, né, camuflado de alguma forma, de uma fantasia, de uma metáfora que é tão natural e é tão gostoso de sentir, porque eu leio isso e eu consigo fazer milhões de paralelos sem necessariamente precisar que a Patrícia tenha mastigado isso e cuspido no texto, né? E eu acho que essa é uma das grandes coisas da literatura, né? A gente não precisar que isso tenha sido dado pra gente, que a gente possa sentir e sentir que entendeu, sem necessariamente explicar. E aí é muito difícil vir pra cá falar pra vocês que eu amo esse livro e sentir que eu não tô explicando nada sobre ele, mas pedir que vocês confiem em mim, que deem uma chance pra Patrícia Portela, porque o que essa mulher publicar, eu com certeza vou ler. Eu amei demais. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu tô testando novos lugares pra gravar. Então, vocês vão me ver em lugares diferentes. Talvez vocês nunca mais me vejam aqui. Mas, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Deem uma chance pra outros vídeos do canal. Um beijo e até a próxima.